Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo. O nome original do apóstolo Paulo era Saulo. No aramaico, Saulo. No hebraico, Saul. E no grego, Saulus. O apóstolo Paulo nasceu entre os anos 5 e 10 depois de Cristo, na cidade de Tarso da Cecília. Por isso era e é chamado Paulo ou Saulo de Tarso, conforme se verifica em Atos capítulo 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ele era da tribo de Benjamim e foi criado de conformidade com as tradições judaicas, sendo fariseu e muito dedicado à legislação de Moisés, isso antes de se converter ao verdadeiro cristianismo. Paulo, apóstolo. Dada a importância do ministério de Paulo em explorar novos campos missionários e expandir a igreja além da Palestina, foi reconhecido de forma justa como sendo um apóstolo de Cristo Jesus, assim como os 12 primeiros apóstolos foram chamados pelo próprio Cristo. Da mesma forma, também aconteceu com o apóstolo Paulo, que teve um encontro abençoadíssimo com Cristo Jesus na estrada de Damasco. Se não foi reconhecido pelo grupo apostólico como fazendo parte do mesmo ministério em Jerusalém, por Cristo sim, e pela igreja também, Paulo foi reconhecido historicamente como apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo se considerava um apóstolo chamado diretamente por Cristo Jesus. Era um pregador itinerante de início, que não foi totalmente apoiado pelo ministério apostólico da Igreja Matriz de Jerusalém. Conforme o livro de Atos, foi o maior missionário de sua época e importante fundador de comunidades cristãs por onde passava. Por ser um autêntico apóstolo de Cristo Jesus, dedicou toda a sua vida ao trabalho de divulgar as boas novas do seu Mestre e Salvador, Cristo Jesus. Portanto, depois que se converteu ao verdadeiro cristianismo, ele gastou o resto de sua vida por Cristo Jesus. O Senhor Jesus aprovou o ministério apostólico de Paulo e deu provas cabais disto quando fez coisas extraordinárias por meio
dele, levando as boas novas do Evangelho do Reino de Deus a muitos lugares como missionário transcultural que era. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Se não foi da vontade do grupo apostólico de Jerusalém nomear Paulo como apóstolo de Cristo Jesus, no entanto, foi da vontade de Deus que ele fosse classificado e confirmado pela história do cristianismo como apóstolo de Cristo Jesus. Foi o Senhor Jesus quem o chamou e o capacitou para cumprir uma missão tão importante, ou mais importante, quanto aos demais apóstolos de Jerusalém. O chamado de Paulo como apóstolo de Cristo não dependia de nenhuma organização religiosa, porque foi uma chamada direta da parte do Cristo ressurrecto, do Cristo glorificado à destra da majestade celestial. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão. Na realidade, Timóteo era um auxiliar de Paulo em suas atividades evangelísticas e em alguns trabalhos missionários. E Paulo, nesta época, era o grande apóstolo de Jesus Cristo, servindo as igrejas em muitas partes do mundo de então. Mas nem por isso Paulo se considerava superior ao seu auxiliar quando o tratou de irmão. Muitos dos líderes religiosos dos dias atuais precisam descer do pedestal da arrogância e da prepotência em reconhecer que todos que fazem parte da Igreja de Cristo Jesus são iguais entre si, porque são irmãos uns dos outros por meio de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Há quem diga que os dois estivessem juntos escrevendo esta carta, em que Paulo citava o seu conteúdo e Timóteo era o seu escrivão ou amanuense, que escrevia aquilo que Paulo ia falando. O nome Timóteo significa honrado por Deus ou aquele que honra a Deus. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso, conforme 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Ele era muito amigo e cooperador direto de Paulo e também seu filho na fé, conforme as tradições do cristianismo antigo. De forma que este versículo funciona como introdução a esta belíssima carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, com quem temos muito a aprender. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.